Seja bem-vindo ao canal Concurso Planejado. Olha só, hoje vamos falar de algo muito importante para a preparação, para estudo de concursos, vestibulares, Enem, que é a diferença entre estudar e assistir aula. Você sabe qual é a diferença? Principalmente a galera da licenciatura sabe qual é a diferença entre estudar e assistir a aula? Sabe que a aula é um processo passivo na maioria das vezes e que estudar é um processo ativo e que normalmente na sala de aula a gente assiste a aula e não estuda e que o estudo é feito em casa, com bom material, mas com uma boa metodologia de planejamento de estudo. É isso que a gente vai comentar aqui nesse canal e nesse vídeo. Então olha só, assistir aula é o que nós fazemos durante boa parte da nossa vida no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior. A gente assiste a aula, vai para o local, vê a explanação do professor, explica o assunto, vê alguns exemplos e às vezes discutimos uma situação. Mas o que é então estudar? Estudar é um processo ativo, é você refletindo sobre aquele conteúdo, é você resolver questões, pensando já na pegada de um processo seletivo, de um concurso, de um Enem da vida. É você saber fazer e responder as questões, descrevendo ela ou marcando a alternativa correta. Como é que você vai chegar no dia da sua prova e saber acertar questões? Saber como funciona a regra do jogo é essencial. Então, na sala de aula a gente está lá recebendo uma gama de informação, muitas informações relacionadas a uma determinada temática. E quando chega no outro dia, você saberia fazer uma questão? Saberia fazer uma questão da sua banca de concurso, do Enem? Você saberia desenvolver aquele raciocínio que está lá, aquele embrião de raciocínio, daqueles conceitos e pôr em prática? Pois é, muitas vezes a gente se engana, a gente vê a explicação, vê uma fórmula, mas quando chega na questão não vai para frente, não consegue desenvolver. Por quê? Porque é nas questões que a gente vê as diferentes formas de abordagem daquele conhecimento. Por exemplo, na matemática você pode aprender muito bem quais são a fórmula de Bhaskara, quais são as fórmulas que distraem raiz, quais são as fórmulas que somam a raiz. Mas e aí? Se a questão vir uma outra abordagem, te pedir uma questão conceitual daquilo, envolvendo aquela fórmula, você saberia desenvolver? Muitos alunos não conseguem porque não treinam o suficiente. A forma de você lidar com o conhecimento e expandir o seu raciocínio é treinando, fazendo questões. Por isso é essencial saber estudar, ter um plano de estudo, uma rotina, seguir um calendário planejado de dias da semana, que horas, horários, intercalação de disciplina. Que é isso que eu gosto de fazer, que é isso que eu aprendi ao longo dos anos, é isso que eu repasso nos meus cursos de tutoria. É saber orientar nesse sentido, de dividir uma carga horária de estudo, determinada disciplina, principalmente, que na maioria das vezes as pessoas têm pouco tempo para estudar. São horas apenas disponíveis, particionadas ao longo do seu dia, e que não é, a priori não é suficiente. É claro que o ideal seria você estudar todo o conteúdo, aprender bem solidificamente aquele conteúdo, aquele assunto. Mas a regra do jogo é acertar questões, marcar a alternativa correta, escrever uma resposta correta para o seu concurso, para o seu Enem da vida. Então você deve conhecer, saber como funciona a questão da memória seletiva. É o que eu sempre falo, curva do esquecimento, pesquisa que já foi confirmada esse processo de esquecimento. Você tem uma aula nessa semana, na outra semana você vai lembrar menos de 30% do que você aprendeu. Isso daquele conhecimento ministrado, fora a expansão, principalmente na matemática, em algumas áreas que precisa testar diferente metodologia de responder àquela situação, desenvolver aquela forma, desenvolver o raciocínio. E é somente por questões que você vai conseguir isso. Então estudar, às vezes, não basta ter um bom material, não basta ter um bom professor. Você que deve ser, no mínimo, bom aluno. Se não for melhor aluno, ainda é mais eficiente o processo. Por quê? Imagine duas situações. Você tem um bom professor e você não é um bom aluno. O trabalho do professor não vai surtir efeito numa mudança radical de você acertar questões, passar no concurso concorrido ou passar num curso
de formação superior concorrido. Agora, se o inverso for verdadeiro, eu te garanto sucesso. Se você tiver apenas um professor mediano, mas você for um bom aluno, quando eu falo bom aluno, não é de conhecimento, de saber, é claro que isso é importante, mas de você ter um plano de estudo, saber que tem que estudar em casa, fazer as questões de revisão, revisionar aquele conteúdo que você aprendeu nessa semana, ter um tempo de espaçamento, que tem a curva do esquecimento, que você vai esquecer, você precisa revisitar o conteúdo. Então é isso que eu me proponho nos meus canais, nas minhas tutorias, nas minhas aulas, a falar sobre isso, coisa que está muito longe da realidade de ser ensinada, que eu observo muito nas escolas, ensino fundamental, ensino médio, acredito que não se fala, nunca ouvi falar. Superior, para quem eu já perguntei, principalmente da licenciatura, não se fala, não se propõe a trabalhar nesse sentido, porque quando você está fazendo uma graduação, você está focado naquela área de conhecimento. Só que quando você sai para o mundo do concurso, ou você está no mundo do vestibular, você tem muitas disciplinas, muitos conteúdos para estudar num curto período de tempo. E você não tem uma quantidade de tempo suficiente para estudar com profundidade determinadas matérias, determinados assuntos, toda aquela gama. Por exemplo, no concurso de Mocajuba, para nível superior, nós temos o quê? 4 disciplinas da prova objetiva, do conhecimentos básico e mais uma do conhecimento específico, 5. Como é que você vai distribuir seu tempo de estudo? O que você vai priorizar? Como você vai estudar? Você vai começar a estudar português, o assunto todinho lá de concordância nominal, concordância verbal, e pensa que vai acertar no dia da prova. Há uma chance? Sim, há uma chance, é inegável. Você aprende naquele momento, no outro dia ainda tem algum resquício de memória, aproximadamente 30% do que você aprendeu no dia seguinte na aula, se você não estudar, mas é através de um estudo ativo. Teve o estudo passivo, o estudo ativo, aí sim você consegue realmente fazer essa curva do esquecimento ter um decaimento mais suave e acertar a questão no dia da prova. Outro método super eficiente, testados por quem é aprovado nos concursos mais concorridos, vestibulares mais concorridos e os primeiros lugares dos cursos mais concorridos do Enem, por exemplo, medicina, direito, essa galera aí, é o quê? Estudar por questões, e estudar por questões da banca. Então você sabe dividir o estudo por questões, sabe como é que a banca cobra? Por exemplo, em Mocajuba, a banca FADESP, como é que ela aborda o português? O que é que ela costuma cobrar? Como é que ela faz o enunciado da pergunta? Como é que ela desenha respostas? Você sabe como é o meio ambiente da FADESP? Está lá, noções sobre legislação ambiental. Você sabe o que é que ela cobra? Quais são as leis que estão lá implicitamente? Tem lá a ecologia. Outro exemplo muito claro que é melhor estudar por questões. Se você estudar noções de ecologia, meu amigo, é muito conteúdo. E qual é a melhor maneira para estudar essa parte da disciplina? Partindo de provas anteriores, mapeando, vendo como ela aborda, que conceitos, porque é uma infinidade de possibilidades. Você tem que mapear as possíveis possibilidades de abordagem. Então você estuda por questões, fragmentando o conteúdo e acumulando ele. Não o processo inverso, você não deve acumular e depois fragmentar, porque quando a gente estuda o conteúdo por completo, por um curto período de tempo vai acontecer esse processo, porque você tem outras disciplinas, várias matérias para estudar, então você tem que ter uma estratégia de estudo. Não é simplesmente sentar, hoje eu vou estudar, por exemplo. É muito interessante, não digo que não é eficiente, não é bom, só não é eficiente para um concurso público que você tem 3 meses para estudar muita coisa. Não é eficiente você sentar e estudar toda essa regra de crase. Não é eficiente. O eficiente é você analisar o conjunto de prova da banca, ver o que foi que caiu daquele conteúdo e estudar primeiramente, claro, a noção básica, ter um entendimento básico de crase e ver aquela regra específica que caíram. Solidificou aquele conhecimento, viu que às vezes se repete, ela gosta da mesma regra, porque olha só, pensem comigo, quem elabora a prova é um conjunto de professores que rotineiramente fazem essas provas. Então eles têm um perfil, uma linha de pensamento. Se eles cobram esse assunto, eles sempre vão cobrar, por exemplo, FADESP, numa prova de 10 questões de português, 4 de interpretação de texto. Concurso de Mocajuba são 8 de português. Então vamos esperar, em média, 3 a 4 questões de interpretação de texto. E os outros conteúdos? Tá dentro lá, a gente olhar o conteúdo programático, a gente vai ver umas disciplinas que também tem um certo padrão de cobrança rotineira. Um exemplo,
Redação oficial. Redação oficial é um tópico lá dentro da língua portuguesa, não é a redação escrita, discursiva. É uma modalidade de expedição de documentos oficiais, carta, ofício, memorando, como fazer, as regras e assim por diante. Quase que a banca não cobra isso. Se você observar nos últimos concursos, prova ou outra que ela aborda. Então, se você pensar do ponto de vista de eficiência, é bom deixar para um segundo momento esse conteúdo. Tá, eu tenho que estudar? Tem, eu não aconselho você a não estudar. É só para um grau de importância. Você tem que ter noção, por exemplo, de um conhecimento que é a curva de Pareto, que é a curva 20-80, 80-20, que é da prioridade àquilo que é mais importante e tem custo-benefício. Por exemplo, então esse conteúdo, ele não tem grande importância, mas você precisa estudar. E como você vai estudar ele? É muita coisa. E mesmo a banca descrevendo lá, o que é que cai daquilo? É pegar as questões que já caíram, mapear as provas de nível superior, nível médio de português e ver o que foi abordado daquele conteúdo. Que o elaborador seguiu aquela cartilha dele que ele tem, aquele perfil já direcionado de que assunto ele tem preferência de abordar. E é assim que funciona. Informática. Informática é outro conteúdo infinito, pode cair em muita coisa. O conteúdo parece pouco, né? 3 tópicos lá, mas dentro daqueles 3 tópicos tem muita coisa. Só do pacote Office, o Word, Excel e PowerPoint, milhares de questões podem ser feitas. De novo, então tem que conhecer o perfil da banca, ver o que ela já abordou desse conteúdo, mapear logo isso que ela já abordou, ver se ela tem um padrão. Tem um padrão? Beleza, estudo isso. E depois eu estudo um pouquinho a mais, mas primeiro estudar o que a banca cobra e depois extrapolar para mais, certo? Essa é uma dinâmica correta de estudar para concurso. E é assim que funciona estudar para o Enem. O Enem tem um delineamento, a matemática é rotineiro, os modelos de questão que caem. Então, um aluno que estuda por questões do Enem, se também consegue tirar uma nota muito boa para passar em qualquer curso, porque sabe estudar. Então, estudar não é simplesmente pegar um livro, assistir uma aula e estar lá. Primeiro, que você não está estudando, você está assistindo a aula. E segundo, que mesmo que você vá estudar, estude quando você estiver estudando por questões. E é isso que eu me proponho a fazer no meu canal, nos meus cursos, nas minhas orientações. Vá por questões, entenda a banca. Esse trabalho eu já faço para o Enem, na preparação para o Enem, faço para concurso, então eu planejo, essa aqui é a pegada da banca, então eu vou nessa pegada, vou tirar as questões aqui, mapeio esse grupo de questões aqui mais recente, depois eu verifico, por exemplo, fugir um pouco do padrão. Eu percebi que o concurso de Marabá fugia um pouquinho do padrão, eu dei uma olhada nas provas, prova de Marabá de edital 2020, prova 2021, que no nível fundamental, a matemática, português não fugiu, foi o mesmo padrão. Matemática fugiu, e eu percebi até pelo edital, o modelo de edital da FADESP é sempre o mesmo, a mesma formatação, mas de Marabá foi um pouquinho diferente. Eu percebi que teve alguém a mais na comissão lá que fez o edital, uma outra formatação. O processo de abordagem das questões foi um pouco diferente, eu achei um pouco mais pesado, tinha umas questões lá para nível fundamental, tomando como referência as últimas provas, até as provas posteriores de nível fundamental. Então, fugiu um pouco, só matemática. As outras seguiram. Legislação é a mesma coisa, a gente consegue ver qual é a pegada, qual é a referência que a banca usa, quais as leis que ela gosta de usar, analisando. E esse processo é o processo que eu mais gosto, de verificar os padrões de comportamento do ser humano, que é um ser humano que está elaborando a prova. Então, ele tem um padrão de comportamento, todos nós temos os nossos padrões de comportamento, de gostar mais daquilo, mais daquele outro, de falar sempre da mesma maneira, ter uma postura naquele feitio, naquele jeito. Então, todo mundo tem. E na hora das questões que o cara está fazendo lá, é uma pessoa, também tem um padrão. Então, compreender o padrão de prova, de como ela é feita, é importantíssimo para estudo. E é isso que eu gosto de fazer, ver os padrões. Padrões, são esses assuntos ali abordados dessa maneira. Questão fácil, média, difícil, esse assunto, aquele outro assunto cai dessa maneira. E é desse jeito que eu trabalho no meu projeto de concurso, meu projeto para preparação para o Enem, orientando nas questões, focando, porque é nas questões que quando você erra, que você causa um impacto emocional. Sabia que um dos fatores de aprendizado muito grande, retenção de memória, é o impacto emocional? O impacto emocional ele é tão interessante de estudar, é que ele pode causar um esquecimento. Se for muito danoso para o organismo, você pode realmente esquecer, só que fica no seu subconsciente. Aí vem umas paradas lá da psicologia, que um psicólogo pode explicar melhor, mas o aprendizado é melhor quando você tem um impacto emocional. E qual é o melhor impacto para um estudante? É
fazer questões, é ver, caramba, eu errei essa questão aqui, como pode? Aí eu vou, conserto o meu processo de estudo depois daquele erro. Se você simplesmente ficar só lendo, assistindo aula, para um concurso concorrido, para um Enem da vida, você não vai ter o sucesso garantido. Isso eu posso lhe falar, para os grandes cargos, né? Ou para os grandes cursos, para uns cursos concorridos de capitais, ou mesmo do interior, mas é aqueles tradicionais, você não vai passar a se continuar na mesmice, no que a multidão faz, que é só assistir aula. Tem que mudar, tem que ter uma rotina, um processo de revisão sistemático, uma coisa muito importante no estudo, revisão. Se você não revisa o conteúdo, você está fadado ao fracasso. E uma das melhores maneiras que eu considero, existem várias formas de revisar, mas o que eu acho muito mais interessante é a revisão por questões, porque você vai estar vendo a diferente forma de abordagem do conteúdo, uma outra linguagem às vezes. Primeiro a gente vai no estilo da banca, esgotou o estilo da banca, fiz todas as questões que tinham lá, entendi, agora eu vou para outras abordagens, para mim ampliar meu leque de conexões neurais e de aprendizagem. É assim que funciona, ok? Então é assim que a gente vai estar no canal, vai estar conversando, dialogando a respeito dessas situações. Acompanhe a gente aqui para mais dicas, inscreva-se no canal, e qualquer coisa, comente embaixo, visite as páginas do Instagram do Concurso Planejado, que é o Concurso Planejado, e também a página do Facebook, o Concurso Planejado, @o Concurso Planejado, certo? Então eu espero vocês para mais dicas e acompanhamento para esse concurso, para esses certames e para outros. Conte conosco.